O milagre que mudou a vida de Lucas, a fé que venceu a síndrome de Parry-Romberg. Lucas tinha apenas 9 anos quando os primeiros sinais apareceram. Sua mãe, Dona Maria, notou que o lado esquerdo do rostinho do filho estava começando a afundar, como se a pele e os músculos estivessem sendo puxados para dentro. No início, achou que fosse apenas uma fase do crescimento, mas quando os cabelos começaram a cair em mechas e as convulsões começaram, o desespero tomou conta da família. Os médicos foram categóricos: síndrome de Parry-Romberg, uma doença rara e progressiva que causa atrofia na face, perda de cabelo, dores intensas e, em alguns casos, convulsões. Não há cura, disseram. Podemos apenas tentar controlar os sintomas. As palavras ecoavam na cabeça de Dona Maria como uma sentença. Ela via o filho, antes tão alegre, agora envergonhado, cobrindo o rosto com as mãos para não ser olhado na escola. As dores eram tão fortes que Lucas chorava à noite, e os remédios mal aliviavam. O pai, seu João, um homem simples que trabalhava como servente de pedreiro, via a família se afundando. As contas médicas consumiam todo o salário, e a tristeza havia tomado conta da casa. Até que um dia, uma colega de trabalho de Dona Maria, irmã na Igreja Universal do Reino de Deus, a convidou para um culto. Maria, Deus pode mudar essa história. Na Universal eu já vi coisas que nem a medicina explica. Vamos lá pelo menos uma vez. O primeiro passo rumo ao milagre. Dona Maria resistiu no início. Já rezamos tanto, já pedimos tanto. Mas o desespero falava mais alto. Naquela quarta-feira à noite, ela entrou na Igreja Universal pela primeira vez, carregando Lucas nos braços. O menino, fraco e com o rosto parcialmente coberto por uma franja para esconder a atrofia, olhava tudo com olhos assustados. O pastor, um homem de voz firme e olhar compassivo, estava pregando sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de impossíveis, Ele é Deus acima de tudo que é possível, declarou, enquanto a congregação respondia com amém. Dona Maria sentiu algo diferente ali, uma esperança que não vinha dos homens, mas de algo maior. No final do culto, o pastor chamou os enfermos para a oração. Quem precisa de um milagre, venha ao altar. Dona Maria, trêmula, levou Lucas. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino, ungiu com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a vida desse menino. Essa doença não veio de Deus e por Deus ela sai agora. A congregação repetia em coro: é assim, Senhor, é assim. Lucas sentiu um calor estranho percorrer o corpo. Não era febre, não era dor, era algo que ele nunca havia sentido antes. Quando abriu os olhos, o pastor olhou para ele e disse: filho, você vai sair daqui diferente. Mas tem que crer, e sua mãe tem que persistir. A corrente de oração e a fé que não desistiu. Dona Maria não saiu mais da igreja. Todos os dias ela estava lá, nas campanhas de fé, nas correntes de oração, nas vigílias de sexta-feira. Ela aprenderá que a fé não era só pedir, era lutar. O pastor ensinou: Deus já deu a vitória, mas o inimigo não solta fácil. Você tem que tomar posição. Ela começou a jejuar, a dar o dízimo e as ofertas com sacrifício, mesmo quando o dinheiro era pouco. Se Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai me sustentar, dizia para o marido, que no início duvidava. Mas quando viu a mudança em Lucas, seu João também começou a frequentar os cultos. Uma noite, durante a fogueira santa de Israel, o pastor fez uma oração poderosa de libertação. Todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Lucas, que estava sentado com a mãe, sentiu como se algo pesado tivesse sido arrancado dele. Começou a tremer e então, pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Dona Maria chorava, abraçada ao filho: é um milagre, meu Deus, é um milagre. Mas o pastor advertiu: não é só uma oração. É a fé todos os dias. Você tem que persistir. O milagre se manifestando. As semanas passaram, e os sinais começaram a aparecer. Primeiro, as convulsões pararam. Depois, Lucas notou que o lado esquerdo do rosto não doía mais ao tocar. A mãe, emocionada, viu que a pele estava menos afundada. Meu filho, olha no espelho. Ela gritava e Lucas, incrédulo, via que algo estava mudando. Um dia, durante um culto de testemunhos, o pastor chamou Lucas ao altar. Conte para a igreja o que Deus está fazendo na sua vida. O menino, antes envergonhado, subiu com um sorriso. Eu estava doente, mas Jesus me curou. Minha cara está voltando ao normal, e eu não sinto mais dor. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O médico que acompanhava Lucas ficou estarrecido. Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. Isso não tem explicação científica, admitiu. Mas Dona Maria sabia, não é ciência, é Deus. A lição que ficou:
Hoje, Lucas tem 13 anos e não há mais vestígios da síndrome de Parry-Romberg. Seu rosto está normal, os cabelos cresceram, e as dores são apenas uma lembrança distante. Ele agora serve a Deus na Universal, ajudando nas crianças e dando testemunhos que fortalecem a fé de muitos. Sua mãe sempre diz: se eu não tivesse persistido, se eu tivesse desistido na primeira dificuldade, meu filho não estaria aqui hoje. Deus honra quem crê de verdade. E o pastor, ao contar essa história nos cultos, sempre reforça: a Igreja Universal não é um lugar comum, é um lugar onde Deus opera o impossível. Mas ele exige uma coisa: fé verdadeira. Não é religião, é relacionamento. Não é teoria, é prática. Quando você entrega tudo a Ele, suas dores, seus medos, seus dízimos, suas noites de oração, Ele age. Porque Deus não falha. Lucas sorri quando ouve isso. Ele sabe que sua vida é a prova viva de que quando a fé encontra a unção de Deus, não há doença que resista, não há maldição que prevaleça. E isso, para ele, é a maior lição de todas. Hoje, anos depois daquele dia que mudou tudo, Lucas não é apenas um sobrevivente, é um guerreiro. Cada manhã, ao acordar, ele olha para as cicatrizes no corpo e nas mãos, marcas que já foram símbolos de dor, mas que agora são lembretas do poder de Deus. As queimaduras que cobriam quase metade do seu corpo se transformaram em pele renovada, como se o próprio Deus tivesse passado a mão e refeito o que o fogo tentou destruir. Os médicos que no início balançavam a cabeça com descrença, hoje o chamam de o caso que desafia a medicina. Alguns até pedem para examinar suas cicatrizes, como se ali estivesse escrito um segredo que só a fé pode revelar. Mas o maior milagre não está só no corpo de Lucas. Está no coração da família. Sua mãe, que antes vivia amargurada pela perda do marido e pela luta solitária para criar os filhos, hoje é uma das obreiras mais ativas da igreja. Ela não perde um culto de terça-feira, sempre com a Bíblia na mão e um sorriso que ilumina o templo. Deus não só salvou meu filho, ele me salvou também, ela diz com os olhos brilhando. O irmão mais velho de Lucas, que antes se afastava da igreja por causa das dificuldades, hoje é um diácono dedicado. Ver meu irmão sarado me fez entender que Deus não é história, ele é real, confessa com a voz embargada. Lucas, por sua vez, não guarda o milagre só para si. Toda semana, ele visita o hospital onde ficou internado, levando palavras de esperança para outros pacientes queimados. Ele se senta ao lado das camas, conta sua história e ora com eles. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, repete, enquanto segura as mãos trêmulas daqueles que ainda lutam entre a vida e a morte. Já são dezenas de relatos de pessoas que, depois da oração de Lucas, receberam alta médica quando os médicos não davam mais esperança. E tem mais, a casa onde o incêndio aconteceu, que ficou reduzida a escombros, hoje é um ponto de oração. A família de Lucas doou o terreno para a igreja, e ali foi construído um pequeno salão de reuniões, batizado de Lugar da Restauração. Toda sexta-feira pessoas de todo o bairro se reúnem lá para clamar por milagres. Muitos chegam com dores, doenças ou corações partidos e saem de lá com testemunhos de cura. Esse lugar era símbolo de destruição, mas Deus o transformou em fonte de vida, diz o pastor, emocionado, enquanto abençoa as pessoas que se ajoelham no chão que já foi cinzas. Lucas também descobriu um dom, o de cantar. Durante os meses de recuperação, enquanto a dor parecia insuportável, ele começou a entoar hinos baixinho, quase como um sussurro. Com o tempo, aquele som fraco se tornou uma voz poderosa, cheia de unção. Hoje ele lidera o coral da igreja e quando canta Deus é fiel, não há olho seco no templo. As pessoas choram não só pela beleza da música, mas porque sabem que aquela voz já foi silenciada pelas chamas, e Deus a trouxe de volta mais forte. Sua mãe costuma dizer que o incêndio que quase tirou a vida do filho foi, na verdade, o fogo que acendeu uma chama na família. Antes éramos cinzas. Hoje somos luz, ela afirma, enquanto ajuda a organizar a ceia do Senhor nos cultos. E Lucas concorda. Para ele, aquele 13 de maio não foi um dia de tragédia, foi o dia em que Deus escreveu o início de uma nova história. Porque milagre não é só o que acontece num instante. Milagre é o que transforma uma vida para sempre. E na Igreja Universal, Lucas aprendeu que quando Deus opera, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, Ele renova, Ele faz tudo novo. A vida de Lucas depois daquele dia virou um testemunho vivo que não precisa de palavras para convencer. Os médicos que o atenderam no hospital, incrédulos com sua recuperação, começaram a frequentar os cultos depois de verem as fotos das queimaduras que sumiram como se nunca tivessem existido. Um deles, o Dr. Renato, hoje é obreiro na CCB e sempre conta: eu vi os exames, eu vi as feridas. Não tem explicação médica. Só tem uma, Deus.
Os amigos de infância de Lucas, que antes o chamavam para festas e brincadeiras perigosas, agora o procuram para pedir oração. Alguns até se batizaram nas águas, impactados pela mudança radical daquele menino que quase perderam. Ele era o mais bagunceiro da turma, hoje é o que mais fala de Jesus, diz um deles, emocionado, enquanto segura a Bíblia que Lucas lhe deu de presente. Mas o maior milagre talvez não tenha sido só a cura do corpo, mas a transformação do coração. Lucas, que antes vivia rebelde e sem rumo, hoje é um jovem dedicado ao trabalho de Deus. Ele ajuda na escola bíblica dominical, canta no coral e nas noites de quarta-feira, está sempre pronto para dar seu testemunho aos que chegam com dúvidas ou dores. Se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que Ele pode fazer por você, diz ele, com os olhos brilhando de uma fé que só quem passou pelo fogo entende. E a família? Aqueles que antes viviam em desunião, hoje são um exemplo de amor e serviço. A mãe de Lucas, que quase enlouqueceu de dor naquele dia, hoje é uma das irmãs mais ativas da igreja. Ela coordena o grupo de oração das mães e sempre leva um recado de esperança. Se Deus ressuscitou meu filho das cinzas, Ele pode ressuscitar qualquer situação na sua vida. Até o pai, que antes era frio e distante, se entregou a Cristo depois de ver o milagre de perto. Hoje ele é diácono e ajuda nos cultos de libertação, contando como viu a mão de Deus agir na vida do filho, e depois na dele. Eu era um homem duro, mas Deus quebrou meu coração de pedra, confessa com a voz embargada. E Lucas? Ele segue cantando, não só com a voz, mas com a vida. Cada nota que sai de sua boca é um agradecimento. Cada passo que dá é uma prova de que Deus não desiste de ninguém. Às vezes, quando está no púlpito dando seu testemunho, ele olha para as mãos, antes marcadas pelas queimaduras, hoje perfeitas. Andy percebe que aquelas cicatrizes invisíveis são a maior prova de que Deus não só cura, como transforma o que era para ser destruído em algo ainda mais belo. Porque na CCB, Lucas aprendeu que milagre não é só o que vemos, mas o que sentimos. Não é só a cura do corpo, mas a renovação da alma. E que quando Deus escolhe uma vida para ser um sinal, Ele não faz apenas um milagre. Ele faz uma história que inspira outras histórias. E assim, o fogo que quase o consumiu virou a luz que hoje guia muitos para os braços do Pai. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, Lucas acorda sabendo que o Deus que o tirou das chamas é o mesmo que o sustenta agora. E que enquanto houver alguém precisando de um milagre, ele estará lá com sua voz, sua fé e sua vida, para mostrar que, com Deus, não há fim. Só novos começos. E foi assim que Lucas se tornou um daqueles servos que a congregação cristã no Brasil tanto preza, um testemunho vivo de que a fé não é apenas uma palavra, mas uma força que move montanhas e reescreve destinos. Não demorou muito para que sua história começasse a circular entre os irmãos, primeiro em sussurros de gratidão nos cultos, depois em relatos emocionados nas reuniões de jovens, até que um dia, o próprio pastor o chamou à frente da igreja para compartilhar o que Deus havia feito. Era uma noite de quarta-feira, o templo lotado, o ar cheio daquele perfume de fé que só existe onde o Espírito Santo está presente. Lucas subiu ao púlpito com as mãos levemente trêmulas, não por medo, mas pela grandiosidade daquilo que viverá. Quando começou a falar, não foram palavras ensaiadas que saíram, mas um relato tão sincero que muitos não conseguiram segurar as lágrimas. Ele contou como, nas horas mais escuras da UTI, quando os médicos balançavam a cabeça e os familiares oravam em silêncio, uma paz inexplicável o invadiu. Uma voz, não audível, mas mais real que qualquer som lhe disse: confia em mim. Isso não é o fim. E não foi. À medida que Lucas falava, o templo parecia se encher de uma presença ainda mais forte. Alguns irmãos se levantaram para dar glórias a Deus, outros se ajoelharam em gratidão. Uma irmã, que há anos lutava contra uma doença crônica, sentiu algo mudar dentro dela naquela noite. No dia seguinte, os exames mostravam o que os médicos chamaram de remissão espontânea. Outro irmão, afastado da igreja por causa de uma decepção, voltou para casa com o coração leve, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. Era o efeito dominó da fé, um milagre gerando o outro, uma vida transformando outras. Mas Lucas sabia que o verdadeiro milagre não era apenas ter saído das chamas, mas a maneira como Deus o usava agora. Ele começou a visitar hospitais, levando não só palavras de conforto, mas a mesma esperança que o havia sustentado. Em uma dessas visitas conheceu Miguel, um jovem de 19 anos queimado em um acidente de carro, desfigurado e sem vontade de viver. Quando Lucas se aproximou, Miguel virou o rosto envergonhado. Mas então Lucas ergueu as mangas da camisa e mostrou as cicatrizes que antes o envergonhavam e agora brilhavam como medalhas de uma batalha vitoriosa.
Olha aqui, irmão, disse Lucas com a voz firme. Deus não tira as marcas, mas ele as transforma em prova de que ele esteve conosco no fogo. E se ele esteve comigo, vai estar contigo também. Miguel chorou. E naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, ele orou. Não por cura imediata, mas por força para acreditar que sua história também poderia ter um novo capítulo. Os anos passaram, e Lucas não parou. Hoje ele é um dos obreiros mais queridos da congregação, conhecido não por grandes sermões, mas por uma fé simples e contagiante. Sua casa virou um ponto de apoio para quem precisa de oração, e sua família, antes dividida pela dor, agora serve a Deus unida, como um farol para quem ainda está no escuro. E toda vez que alguém pergunta como ele consegue ter tanta certeza de que Deus ouve, Lucas sorri e aponta para as cicatrizes nos braços. Como não acreditar? Diz ele. Se Deus pode fazer brotar vida onde só havia cinzas, imagine o que ele não pode fazer na sua vida. Porque na CCB, Lucas aprendeu que milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que ele faz em nós. E que quando uma vida é entregue nas mãos do Pai, até as feridas mais profundas podem se tornar portas para a glória dele. A história de Lucas se espalhou pela região como um vento suave que traz a chuva depois de longa seca. Não demorou para que outras pessoas, carregando suas próprias dores, começassem a bater a porta da pequena Casa Branca na periferia. Alguns vinham com o coração partido por traições, outros com o corpo marcado por doenças que os médicos já tinham desistido de tratar. Havia os que chegavam arrastando vícios que os escravizavam há anos, e até mães desesperadas com filhos perdidos nas ruas ou nas drogas. Lucas não tinha respostas prontas nem fórmulas mágicas. Mas tinha algo mais poderoso, a certeza de que o mesmo Deus que o havia tirado das chamas poderia fazer o mesmo por eles. Então ele fazia o que sabia fazer melhor, orava. Não com palavras bonitas ou vozes impostadas, mas com lágrimas, com gemidos, às vezes até em silêncio, apenas segurando as mãos daqueles que buscavam esperança. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que chegou à igreja arrastando os pés, o corpo curvado pela artrite e a alma ainda mais pesada pela solidão. Os filhos tinham se mudado, o marido havia partido há anos, e ela já não via sentido em levantar da cama. Deus esqueceu de mim, murmura ela no primeiro culto que frequenta, envergonhada por chorar em público. Lucas não diz que tudo vai melhorar de repente. Em vez disso, conta sua própria história, como também já se sentiu abandonado, como já achou que não havia saída. E então a convida para vir à sua casa na quarta-feira, dia da reunião de oração. Dona Maria vai mais por falta do que fazer do que por fé. Mas algo acontece quando ela vê aquele homem de braços marcados levantando as mãos e agradecendo a Deus pelas cicatrizes. Senhor, obrigado até pelas dor, porque foi através dela que o Senhor me achou, ele diz. Algo estala no peito da velhinha. Não foi uma cura instantânea, seus joelhos ainda doíam, as mãos ainda tremiam, bate algo dentro dela começou a se mexer. Na semana seguinte, ela volta. E dessa vez, traz uma vizinha que estava prestes a desistir da vida. Os milagres não vinham sempre do jeito que as pessoas esperavam. Às vezes, era uma paz que invadia o coração no meio da tempestade. Outras, uma porta que se abria onde só havia paredes. Como no caso do jovem Carlos, viciado em crack há mais de uma década. Ele chegou à igreja sujo, tremendo, com os olhos vermelhos e o cheiro da droga impregnado nas roupas. Não adianta, pastor. Eu já tentei parar 1 milhão de vezes, ele desabafou com a voz rouca. Lucas não o julgou. Em vez disso, o abraçou e algo que ninguém fazia havia anos e disse, vem comigo. Levarão-no para a casa de Lucas, onde a esposa dele, Ana, sem medir esforços, preparou um banho quente, uma refeição e um lugar para dormir. Naquela noite, enquanto Carlos chorava no chão do quarto, Lucas orou por ele até adormecer de exaustão. E quando acordou, Carlos ainda estava ali, mas algo havia mudado. Não foi uma cura mágica, ele ainda sentia vontade, ainda lutava contra as memórias, bate pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinho. Dias se tornaram semanas. Carlos recaía, mas voltava. E a cada vez, Lucas e a igreja o recebiam de braços abertos, sem sermões, sem desistir. Até que numa tarde de sábado, enquanto ajudava a limpar o templo, Carlos parou, olhou para as próprias mãos, antes trêmulas, agora firme, Andy percebeu. Ele não tinha mais vontade de usar. Não porque a droga havia perdido o poder, mas porque algo maior havia ocupado seu lugar. Os testemunhos se multiplicavam. Uma mulher com câncer em estágio avançado recebeu o diagnóstico de remissão inexplicável. Um casal à beira do divórcio renovou os votos no mesmo altar onde quase se separaram.
Um jovem paralítico que chegará arrastado pelos pais, deu os primeiros passos no corredor da igreja, entre lágrimas e gritos de alegria. Mas Lucas sempre lembrava a todos, o maior milagre não era o que viam, mas o que não viam. Era o ódio que se transformava em perdão, o vazio que se enchia de propósito, o medo que dava lugar à coragem. Deus não tira só a dor, ele dizia nos cultos com a voz embargada. Ele dá algo melhor no lugar. Troca cinzas por beleza, choro por alegria, morte por vida. E assim, aquela pequena congregação da CCB, que antes passava despercebida entre as grandes igrejas da cidade, tornou-se conhecida não pelos holofotes ou pelos números, mas pelo cheiro de milho verde e café que saía da casa de Lucas após cada reunião, pelo abraço apertado que ele dava em cada visitante, pelas histórias de vidas que, como a dele, haviam sido resgatadas do fogo. Hoje, quando alguém pergunta como uma igreja tão simples faz tanta diferença, os irmãos sorriem e respondem: porque aqui a gente não prega só sobre Deus. A gente mostra Ele nas nossas vidas. E Lucas, com os braços ainda marcados, mas agora levantados em adoração, sabe que cada cicatriz é uma prova de que Deus não apenas ouve, Ele age. E que enquanto houver alguém disposto a se render, os milagres nunca vão parar. O milagre completo. Aquela noite, enquanto o último visitante se despedia com um abraço demorado, Lucas olhou para as mãos, as mesmas que outrora tremiam ao segurar uma garrafa, agora firme ao servir café. Foi então que a irmã Maria, a mais antiga da congregação, se aproximou com os olhos brilhantes. Lembra quando você chegou aqui, queimado por dentro e por fora? Hoje, essas marcas são faróis. Deus não apaga nossas cicatrizes. Ele as transforma em mapas para quem ainda está perdido. E como se o céu quisesse selar a frase, um rapaz tímido, o mesmo que há semanas observava os cultos da calçada, sem coragem de entrar, adentrou a sala com um embrulho nas mãos. Era um pão caseiro, ainda quente. Ouvi dizer que aqui ninguém sai com fome, nem de comida, nem de esperança, gaguejou. Lucas reconheceu aquele olhar. Era o seu, anos atrás. Sorriu e puxou uma cadeira, sentou, está servido. E o milagre? Já começou. Reflexão final. Deus não escolhe templos reluzentes para habitar, mas corações disponíveis para amar. O verdadeiro milagre não foi o milho que nunca acabou nas panelas, nem as cicatrizes que viraram testemunho. Foi a igreja entender que ser luz muitas vezes significa ser fogueira, queimar em amor até atrair quem está no escuro. Lição. A fé que transforma não está nos sermões perfeitos, mas nas mãos que servem, nos ouvidos que escutam e nas portas que se abrem antes do pedido. Porque milagre, afinal, é quando o impossível encontra quem teima em crer, e age como se já tivesse visto.